Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós outros, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam, porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos de artífice, com machado. Com prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelos o fixam, para que não oscile. Os ídolos são como um espantalho em pepinal, e não podem falar, nem necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, e não está neles o fazer o bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do seu nome. Quem não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto é a ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se tornaram estúpidos e loucos. Seu ensino é vão e morto como um pedaço de madeira. Traz-se prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz. Os ídolos são obra de artífice e de mãos de ourives. Azuis e púrpura são as suas vestes. Todos eles são obra de homens hábeis. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo destes céus. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus. Fazendo ele ribombar o trovão, logo há tumulto de águas no céu, e sobem os vapores das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva, e dos seus depósitos faz sair o vento. Todo homem se tornou estúpido, e não tem saber. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são mentira, e nelas não há fôlego. Vaidade são, obra ridícula. No tempo do seu castigo virão a perecer. Não é semelhante a estas aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai, a Tua palavra foi lida, nós lemos, acompanhamos. Agora, Senhor, nós vamos expô-la. E o que nós pedimos nesse momento é que todos nós aqui sejamos abençoados. Aquele que tem a responsabilidade de explicar, de aplicar, conforme o Senhor falou ao seu coração, que o Senhor traga unção do Teu Espírito. Aos meus irmãos que ouvem, aqui ou em qualquer outro lugar, Deus querido, que o Senhor fale conosco, o Senhor nos ensine, o Senhor ministre ao nosso coração, todos nós, para percebermos quem é o Senhor, em comparação a todos os outros deuses, os ídolos dos povos, aqueles em quem tanta gente tem como o seu próprio cais, o seu porto, mas de fato não são. Ó Deus amado, ministra a nós te suplicamos nessa manhã, em nome de Jesus, amém.
o pensador e evangelista, como ele próprio gostava de se chamar, Francis Schaeffer, vários livros deles aí na língua portuguesa, Deus que Intervém, A Morte da Razão, A Verdadeira Espiritualidade, um dos meus preferidos. Ele diz, num pequeno comentário, uma abordagem ampla sobre o profeta Jeremias, chamado Morte na Cidade. Ele diz que o profeta Jeremias é um profeta para tempos pós-cristãos. É para um tempo como os nossos, quando a própria influência da fé cristã na vida das pessoas, na cultura, nas estruturas sociais ou políticas até, já não tem mais o efeito que tinha. Jeremias exerceu seu ministério durante os tumultuados anos que presenciaram o declínio do Império Assírio, que prevaleceu por 2 séculos, e a ascensão do Império Babilônico. Judá passou rapidamente por curtos períodos de independência e sujeição, primeiro ao Egito, depois para a Babilônia. E o ministério do profeta é exercido contra o pano de fundo do governo de 3 filhos e um neto de o rei Josias, o piedoso rei Josias, que fez uma reforma ampla na religião do povo daquela época. Foram os 4 últimos dirigentes de Judá antes do chamado cativeiro babilônico. Para você se situar mais ou menos historicamente, na verdade para você se lembrar ou relembrar, é importante a gente lembrar de 2 datas que são muito importantes na história do Antigo Testamento. E para a gente ter uma boa compreensão, a gente precisa do Antigo Testamento, precisamos gravar isso. 722 a.C. e 586 também antes de Cristo. Essas 2 datas, elas marcam 2 importantes e, na verdade, das mais tristes datas que a gente pode ter no Antigo Testamento. Os 2 cativeiros. 722 a.C., a Assíria invadiu Samaria, o reino do norte. Lembra-se que lá após Salomão, quando Roboão era o seu filho rei, as tribos foram divididas. Então, sempre após esse período se falava de Israel do sul, Israel do norte. Samaria, alguns outros termos são usados na Bíblia. Lá que começou essa história de, um país do sul, outro do norte, Coreia do Sul, Coreia do Norte, e assim por diante, Hoje a gente tem isso bastante aí. Foi nesse período então, 722, o reino do norte foi levado cativo, e as 10 tribos do norte, nunca mais voltou. 586 foi quando Jerusalém, agora as tribos do sul, o cativeiro babilônico. O próprio profeta Jeremias, por volta, lá pela frente, o capítulo 20 em diante, ele vai dizer que seriam 70, por profecia, que seriam 70 anos de cativeiro. Eles voltariam. Eles voltaram no tempo lá dos profetas Ageu, Zacarias, Malaquias, Esdras, Neemias. Esse é o período, 70 anos depois. O profeta Jeremias foi o profeta deste período, só que mais próximo do cativeiro babilônico. Ele foi um profeta no sul, é claro, porque nesse tempo o Israel do norte havia sido levado cativo e só algumas pessoas ficaram, alguns no tempo da fuga, quando foi invadido a Samaria, a capital, eles então, alguns migraram para o reino do sul. Josias subiu ao trono de Judá quando ele
contava 8 anos de idade, como nos conta o livro dos Reis. Mas ao chegar aos 20 anos, por volta do ano 628, está escrito que ele começou a purificar Judá e Jerusalém do culto pagão. Você pode ver isso lá em 2 Crônicas, capítulo 34. O chamado de Jeremias ocorreu logo depois, por volta de 627. Lembre-se que antes de Cristo a gente vai descendo as datas, né? 1 ano, 2 anos é provavelmente a data em que temos no capítulo 1 o chamado do profeta Jeremias, que também foi o ano da morte de um rei assírio chamado Assurbanipal. Olha que nome, né? Não é um bom nome para a gente colocar no filho da gente, né? Assurbanipal, o último grande líder do império assírio. Isso abriu as portas para o surgimento de um outro império, o Império Babilônico. E este império, pouco tempo depois, como já mencionei, né, começando por 608, 606 antes de Cristo, a primeira leva de pessoas, por exemplo, nesse período é que foi Daniel, o livro de Daniel, aquele primeiro capítulo se ambienta exatamente nesse momento em que começa o processo de desterro das pessoas de Judá, sendo cativas pelo Império Babilônico. E eles, de fato, fizeram isso, segundo a palavra de Deus. Por que isso aconteceu? O livro de 2 de Reis nos conta também essa história. Há 2 capítulos que, como alguém disse, são os capítulos mais tristes do Antigo Testamento. Capítulo 17, depois capítulo 24, o final do livro dos Reis, que é o momento em que os 2 cativeiros ocorreram. E há uma nota trágica ali, é que tudo isso aconteceu cumprindo o que lá na lei de Deus já tinha sido dito por Moisés, de que se o povo de Deus não permanecesse fiel à lei, eles seriam levados em cativeiro. E isso ocorreu. E lá é dito que isso aconteceu porque eles abandonaram o Senhor. Eles deixaram a palavra de Deus e seguiram a outros deuses. Então, mas esse período de Josias é um período de esperança, pelo menos no primeiro momento, porque ele, tendo descoberto a lei de Deus, ele passa então a fazer algumas reformas religiosas. Então esse primeiro momento do profeta Jeremias é um tempo de esperança. Muita coisa aconteceu, muita coisa boa aconteceu. Só que esse período acabou muito cedo, quando pouco tempo depois o próprio rei Josias morreu numa batalha contra os egípcios, numa batalha que, segundo a gente pode perceber, não havia sentido algum ele entrar, a batalha de Megido, famosa. E os 25 anos então depois, ou posteriores disso, até a queda de Jerusalém, os filhos de Josias e um neto presidiram de forma desastrosa a nação, abandonando o Senhor. Esses primeiros tempos do rei Josias tão bons, mas não foi uma reforma que se de fato transformou por dentro do coração das pessoas. Havia até esse tempo do profeta Jeremias, ele diz, vez ou outra neste livro, que havia muita reunião. As coisas estavam acontecendo no templo. As pessoas estavam indo à igreja ou ao templo, oficiando os cultos, participando dos sacrifícios. Mas o grande problema é que, como o próprio profeta Jeremias dirá, era algo superficial. Era algo que não tinha ganhado o coração deles. Esse é o tempo do profeta Jeremias.
Ele viu então a nação escorregando ladeira abaixo rumo ao precipício. Ele viu a nação sob o governo de um rei piedoso que fez uma reforma religiosa digna do registro da história bíblica. Contudo, viu também eles abandonarem a palavra de Deus. Embora ele tenha lutado com todas as suas forças, como ele próprio diz, cedo de manhã se levantava por muitos anos, pregava a palavra de Deus como um reformador, um profeta de Deus como de fato era, mas as pessoas não ouviam. É isso que faz de Jeremias e a sua profecia alguém tão importante para tempos como os nossos. Jeremias viveu em uma época que o ser humano havia deixado de confiar em Deus. Ou seja, Jeremias viveu em tempos como os nossos, quando a verdadeira religião era em grande parte algo do passado. Estamos vivendo aquilo que podemos chamar de tempos pós-cristãos. Muitos até frequentam a igreja, chamam-se cristãos. Excelente livro de Charles Taylor, Uma Era Secular. Ele analisa o processo de secularização da sociedade ocidental, desde a reforma protestante até agora. E é interessante ele mostrar que os tempos de secularização, como nós estamos vendo, não são tempos em que todas as pessoas são ateias, não creem em Deus. Não. Há muita religião, muito frenesi religioso, mas pouca influência a religião tem sobre a vida das pessoas. Seus comportamentos não mudam, seus valores não mudam, conseguem conviver incoerentemente, cantarem inclusive dentro das suas igrejas as verdades da palavra de Deus, conseguem ouvir sobre a ética que as escrituras propõem, mas isso não faz diferença alguma no cotidiano. Não falta religiosidade nesse país. Nós somos um grupo expressivo de crentes, tratando-se somente de igreja evangélica. De 20% a 30%, ou talvez mais, são as estatísticas. Mas o que influência isso tem feito? São tempos pós-cristianismo, pós-cristãos. O evangelho é excluído da praça pública. Como viver por Cristo em uma cultura pós-cristã? O ministério de Jeremias nos fornece algumas propostas, algumas respostas a isso. Sua coragem, paixão, pregação e até os sofrimentos mostram como viver para Deus quando todos se voltaram contra Ele. Jeremias é um profeta para tempos pós-cristãos. No capítulo 1, veja, rapidamente para a gente chegar aqui a esse momento do nosso texto, Jeremias fala do seu chamado e dos incentivos a proclamar a palavra de Deus. Depois nós temos os capítulos 2 a 6, que parecem formar uma sessão inteira e provavelmente representam uma amostra da pregação de Jeremias nos primeiros anos do seu ministério. Veja lá como começa o capítulo 2, que ele diz assim: a mim me veio a palavra do Senhor, dizendo, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Quantas vezes ele foi a Jerusalém como uma criança? Ele era um adolescente, provavelmente, quando foi chamado. Anatote era uma vila muito próxima de Jerusalém. Quantas vezes ele foi agora? Ele vai para um propósito, para proclamar a palavra de Deus.
Do capítulo 2 ao capítulo 6, são esses primeiros anos de pregação, os primeiros anos do seu ministério. Depois nós temos um período, outra passagem do capítulo 7 ao capítulo 8, até o verso 3, que forma um bloco, que é chamado de o sermão da porta do templo. As coisas mudaram. E veja, início do capítulo 7 é dito: assim diz o Senhor, eis que um povo, palavra da parte do Senhor foi dita a Jeremias: põe-te à porta da casa do Senhor. Vai até o capítulo 8, verso 3. É um tempo, provavelmente 20 anos se passaram, né? Você tem um versículo aí, e fecha o capítulo 6, entrando pelo capítulo 7, talvez 20 anos se passaram, e esse é um momento em que o fundo histórico é o tempo em que Nabucodonosor está chegando perto de Jerusalém. E Jerusalém, as tribos do sul serão levadas cativas pouco tempo depois. O nosso texto está dentro desse bloco que vai do capítulo 8, verso 4 até 10, 25. E aqui não temos muita informação sobre esse período, mas muito provavelmente o professor John Mackay esteja certo quando ele se refere a esse tempo em que o profeta Jeremias está sendo perseguido. Provavelmente lá no capítulo 20 se fala melhor desse período, mas são mensagens que ele proferiu quando ele estava meio que sob perseguição do rei Jeoaquim. E ele está em algumas partes, inclusive escondido, para não ser perseguido, para não ser preso, para não ser preso, inclusive. Este bloco se divide em 5 partes, e o nosso texto 10, de 1 a 16, é onde o profeta instrui teologicamente sobre as diferenças entre o Senhor e os ídolos. Essa passagem é uma espécie de sátira do profeta em relação à idolatria, aos ídolos. E ele se divide, esse nosso texto, em 4 partes, 4 seções, cada uma delas mostra uma característica dos ídolos que é ridicularizada e então é contrastada com o Senhor, o Deus vivo e verdadeiro. Em quem você vai confiar? Nos ídolos ou no Deus vivo? Essa é a grande questão aqui levantada pelo profeta, quase que como uma conclusão deste período em que ele está vivendo. Havia uma propaganda muito forte, um marketing muito forte para se confiar nos ídolos. O marketing dos cais utópicos, como é a proposta da minha palavra nessa manhã. Uma propaganda muito forte. Porque, entenda bem, aquela nação que estava vindo e superando todas as outras nações, diferentemente do que a gente entende nos nossos dias, as nações, os impérios que se sobrepunham uns aos outros politicamente, belicamente, significava que por trás deles haviam divindades que estavam patrocinando aquilo. Portanto, se a Babilônia venceu, é porque os seus deuses eram melhores e maiores. Isso estava associado. Então, na medida em que se declinava o poder político e religioso no meio do povo de Deus, as pessoas que já estavam distantes de Deus tinham uma tendência exatamente de lançar mão desses ídolos. Isso de forma diferente, obviamente, ocorre na nossa sociedade. Esse texto, então, veja, irmãos, nessas 4 partes, nessas 4 sessões, estabelecem exatamente uma comparação e um contraste entre os ídolos e o Senhor nosso Deus. Primeiro contraste é o contraste entre a impotência
versus o poder. Olha aí novamente, logo após, no versículo 1, que é a introdução ao nosso texto, aparece esse primeiro contraste entre os deuses e o Senhor. Após a declaração do verso 1, que diz: escutai, se dirigindo à casa de Israel, uma forma de se referir ao povo de Deus, o restante da sessão, verso 2 até o verso 5, fala dessa impotência, da nulidade dos ídolos. E quando chegamos no verso de número 6 e 7, você olha um contraste. Yahvé, o Senhor, é incomparável em sua grandeza e poder e sua soberania sobre todas as nações. Corra os seus olhos, aí você verá isso, do verso 2 até o verso 7. Do verso 2 ao 5, ele descreve com algumas expressões que nós vamos inclusive olhar aqui rapidamente, mas no verso 6, ele estabelece um contraste marcante entre todas essas propostas dos deuses das nações, dos ídolos, que inclusive eles confiavam, o próprio povo de Deus. Veja aqui, verso de número 3, 2 primeiro, ele diz: assim diz o Senhor, não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus. Esse caminho das nações ou dos gentios se refere exatamente ao estilo de vida deles, particularmente às práticas éticas e religiosas das nações pagãs. Provavelmente ele está aqui se referindo o estilo de vida, o tipo de vida em que os remanescentes das tribos do norte assumiram por causa da influência dos assírios e dos babilônios, nos costumes e religião, e que estão inclusive registrados lá no livro de Reis. Você pode ver depois, capítulo 17, 2 Reis 17, 29 a 35. Os sinais dos céus aqui, do verso número 2, é uma expressão usada para designar os eclipses, cometas, conjunções de planetas e coisas semelhantes, em que, como a gente sabe, lendo a literatura sobre a época, sobre o antigo Oriente Médio, eles cultuavam, eles adoravam todos esses astros, sinais no céu. Ele está dizendo: não fiquem impressionados com isso. Eram sinais que os babilônios e as nações antigas gostavam de observar, e faziam destes astros, dessas conjurações, esses sinais nos céus, o seu próprio panteão de divindades e de deuses, os quais eles temiam, a respeito dos quais eles tratavam e dirigiam as suas próprias vidas. E ainda no verso de número 3, é falado aqui de costumes. Literalmente essa palavra significa estatuto, uma palavra usada também em Levítico capítulo 18, de 1 a 3, ao falar dos estatutos que o povo de Deus, os costumes que definiam o estilo de vida no tempo em que o povo de Deus estava lá no Egito, dizendo que eles estavam saindo do Egito e iam para Canaã, e que tinham outros estatutos, outros estilos de vidas, e por isso eles deveriam amar, temer o Senhor Deus de todo o coração. É claro, meus irmãos, que esses ídolos registrados no Antigo Testamento e denunciados pelos profetas, como o profeta Jeremias, eles não chamam mais a nossa atenção. É claro, você acredita em Astarote, você é atraído por Baal, por Zeus, por Afrodite, por a grande Diana dos Efésios, por Apolo. Eles não são o tipo de coisas que nós, os pós-modernos, somos tentados a adorar. Mas como já disse Orígenes, lá no século II para o século III, um pai da igreja, sobre idolatria, que o que cada pessoa honra, antes de tudo mais, o que antes de tudo admira e ama,
para ela, isso é o seu Deus. Isso muda. João Calvino, na primeira parte do seu grande livro, da sua obra magna, As Institutas, diz que nossa natureza se inclina para a idolatria, depois da queda. É isso que aconteceu conosco. Nós gostamos de absolutizar alguns aspectos da vida, e dizer assim, e olhar para essas coisas, e desejá-las, e simplesmente, e às vezes, olhamos, se pelo menos eu tivesse isso, pastor, eu seria feliz. Aí está um Deus, aí está um ídolo. Quando nós suspiramos ansiosamente por alguma coisa, que não seja o Deus verdadeiro, ali está um ídolo, ali está o Deus, aquele que te domina. Pode ser o seu marido, a sua esposa, ou alguém, o seu filho, pode ser um curso, pode ser dinheiro, pode ser qualquer outra coisa. Mas se você suspira por aquilo, se o seu planeta gravita em torno deste sol, este é o seu Deus. O nosso coração, disse Calvino, é uma fábrica de ídolos. É uma fábrica de ídolos. É nesse contexto que torna a adoração mais atraente para este povo. Porque simplesmente todas as pessoas estavam fazendo isso, diz o nosso texto. As nações, os povos, era a pressão de todos os lados, o marketing era pesado, a propaganda era intensa, e estes são os dois fatores mais fortes para cairmos na idolatria. Há um livrinho escrito pelo Dr. David Powlison, num contexto de aconselhamento, chamado Ídolos do Coração e Feira das Vaidades. Esse título é fantástico. Um é tirado da Bíblia, de Ezequiel capítulo 14, em que os anciãos estavam vindo e Deus disse para o profeta: olha, esse povo não tem ídolos mais, eles aprenderam a lição, mas eles têm ídolos no coração. E Feira das Vaidades é do Peregrino, de John Bunyan, aquele clássico da literatura. Ídolos do coração. Essas são as coisas, são as duas entidades que nos levam à idolatria, melhor, que determinam a nossa vida muitas vezes. Ídolos do nosso coração, lá de dentro. Não nos curvamos mais diante dessas divindades, diante de Baal. O próprio povo de Israel, depois do desterro babilônico, aprendeu, uma coisa que eles aprenderam, é não mais se curvarem diante daquelas divindades das nações vizinhas, até chegar o tempo de Jesus. Mas o grande problema são ídolos do coração, e a feira das vaidades, o condicionamento sociológico, olhar para o vizinho de lado, olhar para uma outra pessoa e, puxa vida, eu queria isso para mim. A gente não diz dessa forma, mas por que eu não tenho isso? Mas independentemente de quantos sejam atraentes e populares, os ídolos são inúteis. Essa é a palavra que é usada aqui na língua hebraica, a palavra revel. Eles são inúteis, simplesmente isso. É uma nulidade, diz o nosso texto, são vãos. É um termo, inclusive, usado diversas vezes no livro de Eclesiastes. É a mesma palavra, vaidade de vaidade, nulidade, nulidade. Tudo é nulidade. O termo lá, aqui e lá em Eclesiastes, vaidade, não tem esse sentido que às vezes a gente usa de uma mulher, de um homem que é vaidoso, que se arruma, pegou essa conotação, mas esse não é o sentido lá. O sentido é de alguma coisa oca, sem sentido, é como correr atrás do vento. Já correu atrás do vento? Isso é nulo, diz
o profeta. Veja, por que os ídolos são inúteis? Verso 3 ao verso 5, ele começa a descrever porque os costumes dos povos são vaidade. Veja, pois cortam do bosque uma madeira, obra das mãos de artífice, com machados, com prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelos o fixam para que não oscile. Os ídolos são como um espantalho em pepinal. É a maneira mais jocosa, mais ridicularizada que encontramos no Antigo Testamento para um profeta, para o próprio Deus se referir àquele que é o rival, muitas vezes, do Deus verdadeiro. É como um espantalho no pepinal. Uma coisa mais ridícula do que isso. Essa é a lógica. Esse aqui é o passo a passo do profeta para a fabricação dos ídolos. Ele diz: escolha uma árvore na floresta, corte-a, arraste-a até a mesa de trabalho, e em seguida pegue um martelo, algumas ferramentas de escultura, vai espalhando até que assemelhe-se a um animal ou uma pessoa, e depois enfeite com prata e ouro, e aí você tem um ídolo. São assim que são feitos os ídolos. Nós os construímos, nós os fazemos. Mas veja, em contraste a tudo isso, diz o profeta, verso 6: ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, grande é o poder do teu nome. Quem não te temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto é a ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações, em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Este é o porto, é isto que dá a nossa segurança. Não estes deuses que por alguns momentos aliciam o nosso ego, eles trazem algum prazer, mas eles são nulidades, são vãos, são como espantalho no pepinal. Jeremias fala aqui da singularidade de Deus. Só isso aqui, essa expressão do versículo de número 6 daria muito assunto para a gente falar, desta incomparabilidade do nosso Deus. É um contraste impressionantemente claro aqui, de espantalho de pepinal para alguém que é a rocha, alguém que é o grande rei, diz o verso 7. É alguém que é acima de tudo e de todos. E ele acrescenta a sabedoria, a grandeza e ao governo soberano dele. Segundo lugar, verso 8 ao verso 10. Meu tempo está acabando já. Veja o que está no verso 8 e verso 10. Aqui temos mais um contraste entre os ídolos e o Senhor. O contraste é entre a estupidez e a loucura, e por outro lado a veracidade e a confiabilidade. Vale a pena olharmos novamente. Mas eles todos se tornaram estúpidos e loucos. Seu ensino é vão e morto como um pedaço de madeira. Traz-se prata batida de Tarsis e como de ouro de Ufaz. Os ídolos são obra de artífices, de mãos de ourives. Azuis e púrpuras são as suas vestes. Todos eles são obra de homens hábeis. Agora veja o verso 10. Diz para vocês, todo esse, de 1 a 16, são contrastes. Ele apresenta os ídolos e depois fala o Deus verdadeiro. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Homens que reivindicam sabedoria e realeza como fruto de sua imaginação são descritos aqui como homens estúpidos
estúpidos, cuja religião é tola, porque está ligada aos objetos sem vida, feitos pela arte e imaginação humana. Podem ser melhores do que isso, mas são humanas, são construções, às vezes, excelentes filosofias, ideologias. E é outra forma da gente falar de idolatria no nosso mundo, são as ideologias. São construções muito bem elaboradas, todas muito bem forjadas, com palavras rebuscadas, que ganham a paixão, criam-se filosofias. 50, 100 anos depois, fazem-se revoluções, como diz R.C. Sproul no livro dele, Filosofia, Ideias Têm Consequências. Foi assim, por exemplo, com o marxismo. Ele pensou, criou uma estrutura a partir de outros pensadores de antes deles, do seu tempo. 50, 100 anos depois da sua morte, pegaram em armas. Começou pela Revolução Russa. Milhões de pessoas foram mortas. Depois, na China, de Mao Tse-tung, milhões de pessoas foram mortas por causa de uma ideia, de uma ideologia. Deuses, ídolos. Qual é a semelhança entre os deuses antigos? Foram criados pela arte e imaginação humana, mas conquistam o coração das pessoas. Diz o texto que é estupidez, loucura. Só Deus é verdadeiro. Só Ele é verdadeiro. A expressão usada na língua original aqui para verdadeiro é emet, uma palavra preciosa na língua hebraica. É um substantivo que nos contextos em que é usado significa firmeza, fidelidade, verdade, certeza, credibilidade, estabilidade, constância, confiabilidade. Esse é o nosso Deus. Ele não decepciona ninguém, nunca fez, nunca decepcionou ninguém, jamais. Ele tem os seus planos, os seus mistérios. Às vezes a sua providência é dura. Como Calvino, no leito de morte, sofrendo as dores mais terríveis, em função de tantos anos, trabalhando tantas horas por dia. O seu biógrafo, Teodoro de Beza, ao seu lado, ouviu fazê-lo uma oração. Meu Deus, a tua mão me esmaga. Senhor, mas é a tua mão. Pronto. Não precisamos de mais nada. Como diz a música, o Senhor é o meu pastor e isso me basta. Talvez seja uma boa interpretação do Salmo 23. Isso me basta. Não preciso de mais nada, porque Ele é bom, porque Ele é confiável, Ele é verdadeiro. Terceiro lugar, 11 a 13, há outro contraste aqui, entre os ídolos e o Senhor. O contraste agora é entre a limitação e o perecimento dos deuses. É nisso que você vai? É essa propaganda, esse marketing que você vai ouvir, desse cais utópico? Ou o Deus criador e sustentador do universo? Verso 11 ao verso 13, diz assim: assim lhes direis, os deuses que não fizeram os céus e a terra, desaparecerão da terra e de debaixo dos céus.
Mas veja o verso 12: o Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus, fazendo ele o ribombar, o trovão, logo há tumulto de águas no céu, e sobem os vapores das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva, e dos seus depósitos faz sair o vento. Este é o nosso Deus. Um contraste aqui, mais uma vez, entre, interessante a forma do profeta de ridicularizar os deuses. Ele começa dizendo, os deuses que não fizeram. Os verbos usados aqui é uma clara referência a Gênesis capítulo 1, verso 1, ao Deus que criou todas as coisas. Este sim, eles somente são objetos dentro da ordem criada. Esses são os ídolos. Não são nada perante o Senhor, como disse um comentarista desse texto. Em comparação a Deus, não são absolutamente nada, mas em relação a nós, eles têm estatuto de personalidade, eles têm ser, porque eles nos dominam, nos escravizam. Os deuses, os ídolos são maus, eles escravizam. Está aí a história. Uma outra maneira de se falar dos ídolos é dos vícios. Eles escravizam. Eles perecem, diz o texto, passam. Onde afinal estão os deuses que conhecemos pelo nome, como os deuses do Egito, da Babilônia, da Síria, da Grécia? Onde está Zeus, Afrodite? Onde está Odin? Onde estão os deuses das nações indígenas do Brasil, Tupã e outros? Não sou muito conhecedor dessas divindades. Alguns deles pareciam governar o mundo de sua época. Agora nós os conhecemos apenas por meio da arqueologia de textos e lendas antigas. Como disse alguém, a história é o cemitério dos deuses. Mas o Deus da Bíblia continua presente. Esse é o contraste que o verso 12 e o verso 13 nos informa. E por último, versos 14 a 16. Agora o contraste é entre os ídolos e o Senhor. E que os ídolos não passam de uma fraude inútil, mas o Senhor Deus, Ele é fiel. Veja na sua Bíblia: todo homem se tornou estúpido e não tem saber, todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são mentira e nelas não há fôlego. Vaidade são, obra ridícula, no tempo do seu castigo virão a perecer. Agora veja o verso 16: não é semelhante a estas aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Eu tenho para dizer simplesmente, irmãos, que os ídolos são uma vergonha, não merece a nossa confiança. Essas coisas que nos prometem tanto, os quais as pessoas estão tão muitas vezes envolvidas, o narcisismo, o egoísmo, um apego à aparência. Às vezes os ídolos são exatamente estes mesmos, a si mesmo. O tecnicismo. A tecnologia é boa, mas quando se torna tecnicismo, é uma ideologia, é um ídolo. E assim vai. Eles exaurem as pessoas. É uma fraude. Não cumprem o que prometem. Em contraste, nós temos o Deus de Israel. O povo de Deus deve adorá-lo. E é interessante a menção de Jacó aqui.
E sempre que os profetas mencionam o nome Jacó, você precisa se lembrar de Jacó. Qual o significado do seu nome? Ele é um enganador. É isso que o profeta quer dizer. Aquele enganador, de um povo também enganador. Mas este homem enganador, que viveu no meio de um povo enganador, que produziu um povo enganador por causa exatamente da herança do pecado, é o Deus da aliança, é o Deus que não desiste de nós. É o Deus que, tendo feito uma aliança, e a despeito do que fazemos, se de fato entramos nessa aliança, Ele nos ama e vai levar-nos à glória, vai levar-nos para lá, porque vai trabalhar em nós, vai operar em nós. No final da primeira carta de João, é interessante, no último versículo, o apóstolo do amor diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. É interessante porque, desse ponto de vista que a gente está acostumado a ouvir falar de ídolos, ele não falou do versículo 1 do capítulo 1 até o penúltimo versículo da sua carta, não falou de ídolos. Mas é interessante que ao fechar ele diz isso: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Mas ele falou de outras formas, de muitas idolatrias, da concupiscência dos olhos, da concupiscência da carne, da soberba da vida, da soberba da vida, do desejo muitas vezes desenfreado de ter coisas, de explorar pessoas. São ídolos. Guardai-vos dos ídolos, diz ele, porque eles são falsos, impostores, é uma fraude completa. Só o Senhor é o Deus verdadeiro, o Pai, Filho e Espírito Santo. E o que nós somos convocados a fazer é entrar nesta aliança com Ele, desfrutarmos da sua presença, nos sentirmos satisfeitos nele. Que Deus nos abençoe. Deus nosso Pai, nós te agradecemos nessa manhã por sua palavra. Obrigado, Deus, por nos fazeres ouvir mais uma vez aquilo que o profeta Jeremias disse há tanto tempo atrás e que tem se repetido, ficou registrado, e hoje temos a oportunidade de trazer de novo ao nosso coração essa mesma mensagem, num contexto diferente. Os deuses são diferentes, os ídolos são diferentes, mas na verdade eles têm algo em comum. Eles clamam por nossa atenção. Permita, Deus, que o seu povo não caia na mesma tentação. E se já caímos, Deus, fala conosco, tira de dentro do nosso coração esses ídolos, aqueles em que nós confiamos, que nós amamos, que nós nos dedicamos, e que não é o Senhor, o verdadeiro Deus. É no nome dele que nós oramos. Amém e amém. Amém. Pastor, muito obrigado.